Essa palavra, quando nós sentamos para ver o que seria dado aqui neste dia de imersão, aliás, eu estava aqui ansiando pela próxima imersão, né? E eu estava falando aqui na frente, falei assim, a gente tem que ter uma imersão sobre emoções, alinhamento de emoções. Nós precisamos de uma imersão, porque a gente estava conversando numa reunião, aí o Fred falou, você fica falando para a gente que guerra espiritual mudou de nível e que é outra coisa, então eu quero também mostrar este novo nível da guerra espiritual, de não ser a manifestação de demônios, mas contra o que e quem você está lutando. Mas não vou antecipar as outras, mas a gente vai ter mais imersão. E, neste momento, vou te dar o título aqui da palavra. Peraí. Deixa eu passar aqui. Inicialmente seria discipulado, só que Deus falou assim para mim, o que eu quero é arrependimento. Se você quiser colocar o título da tua palavra, lembra que eu disse que era para você anotar? Para você lembrar, olha, no primeiro momento foi isso, no segundo momento foi isso, no terceiro momento foi isso. Arrependimento é correção de rota. Porque a rota, ela é muito fácil dela ser, de você ir para o lugar errado. É só você ir um pouquinho errado, só um pouquinho, e permanecer nesse pouquinho que você já vai para o lugar errado, você não vai para o alvo. E aqui eu coloquei para vocês, eu estava falando aqui com a Paulinha, lembra que eu disse? Eu estou em 2 momentos com Deus. O meu primeiro momento é esse que eu falei, é o compromisso de eu falar aquilo que Ele quer falar e não aquilo que eu quero falar para a igreja, mas aquilo que Ele quer falar, e mesmo que seja algo que não seja tão agradável, eu tenho um compromisso com Ele. O meu segundo momento, Deus falou comigo muito sério, Ele falou assim, eu quero você no Carmelo. Aí eu falei, gente, quando fala de Elias, até me arrepia, né? Porque Elias é perseguição, é Jezabel, eu quero você no Carmelo. Mas Deus falou, a igreja viveu por 3 anos e meio, céus fechados na área financeira. E quando eu falo a igreja, eu estou falando você. Eu estou falando porque se a igreja vive, é porque você está vivendo. E se você não consegue dizimar e ofertar como antes você dizimava e ofertava, é porque você está em dificuldade. E Deus falou, nesses últimos 3 anos e meio, assim como Elias, o céu ficou fechado. E não é sobre a unidade em Cristo. O céu está fechado, eu estou falando em geral. Se você olhar, você vai ver que é algo nacional. Então, os céus estão fechados, mas eu tenho uma responsabilidade, eu estou na unidade. Então, eu estou falando sobre a unidade em Cristo. 3 anos e meio de céu fechado. E Deus disse, suba ao Carmelo, porque está chegando o tempo de chover. Queridos, eu quero dizer que vai chover muito na tua vida. Mas vai chover muito. Porque toda vez que eu subo para o Carmelo, eu fico com a mão levantada. Eu já vou ali para aquele meu cantinho da sala. O Jonas está orando lá no jardim da oração. A gente tem um momento que a gente ora junto, mas nesse meu momento de Carmelo, eu vou sozinha. Se eu estou aqui, o Senhor mandou eu ficar no Carmelo, não é? Então, eu estou aqui, levanto as minhas mãos para tocar esse céu de bronze. E eu quero dizer, assim como Elias não cansou, até que abriu o céu. Eu não me canso até que o céu abra. O céu vai abrir. Eu já ouço o barulho de chuvas. Eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo o sinal de um tempo de descanso na tua vida financeira, em nome de Jesus. Eu não estou falando para te animar. Eu estou falando do que Deus mandou eu dizer para você. Nós vamos viver uma explosão de bons testemunhos. Eu acabei de ouvir eu falei, o seu é o primeiro. Mas vai ter muitos como o seu. Porque é assim, sabe, estava tudo retido, tudo fechado. Mas Deus bradou e o céu respondeu. Você recebe? Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos, eu quero que você abra em Joel capítulo 2. Porque Joel capítulo 2 é exatamente essa correção de rota. E o Senhor, Ele falou muito forte comigo sobre isso. E enquanto você abre em Joel, já abri, mas enquanto você abre, eu quero dizer
Como é que você vem para a igreja? Antes de ler Joel capítulo 2. Você vem para ouvir ou para escutar? Não é sinônimo. Ouvir não é sinônimo de escutar. Eu vou ler a definição do dicionário para você saber como está o teu ouvido. E aqui está, olha, dicionário, vamos lá. Embora os termos ouvir e escutar sejam frequentemente usados como sinônimo, mas eles têm um significado diferente. Ouvir é a capacidade física. Você está me ouvindo. Você está ouvindo um barulho. Você sabe que eu sempre tive essa capacidade. A capacidade de deixar a pessoa falando sozinha. A pessoa estava achando que eu estava toda ouvidos para ela. Mas eu aprendi essa capacidade na minha casa. 5 irmãos, sem um lugar para estudar. Então eu tinha que ouvir o barulho da cozinha. A minha mãe, mesmo eu estudando matemática, seja o que fosse, a minha mãe com a Jovem Pan ligada no último volume, então o rádio ligado, a cozinha, o barulho da cozinha, meus irmãos falando, e eu tinha que estudar. Eu não tinha um quarto, eu não tinha sala, eu não tinha um local. A nossa casa era a cozinha e o quarto, não tinha sala. E eu precisei desenvolver essa capacidade de ouvir sem escutar e me concentrar no meu estudo. Só que aí eu cresci e eu desenvolvi a capacidade de não ouvir aquilo que me aborrece. Então a pessoa podia morrer de falar, eu estava ouvindo, mas eu não estava escutando. E eu quero saber se você vem, porque aqui eu vou terminar. É um processo passivo em que os sons são captados pelo sistema auditivo. E aqui continua falando um monte de coisa que eu vou pular. Escutar envolve uma atenção ativa, intencional aos sons que estão sendo ouvidos. É um processo mental e cognitivo que requer concentração, esforço para compreender e interpretar o que está sendo dito. Então, a minha primeira pergunta para você, que é o primeiro arrependimento que você precisa ter na sua vida. Se você chega para um culto, para ouvir ou para escutar. Nós precisamos chegar num culto com a disposição de ouvir a voz de Deus. Por isso, põe a mão agora no seu ouvido e eu quero declarar: Efatá, abra-se os seus ouvidos para toda vez que a palavra de Deus for liberada através do louvor, porque se você não sabe, o louvor libera uma palavra profética sobre a sua vida. Então toda vez que a palavra for liberada através do louvor, através da pregação, através de todos os momentos do culto, que ela possa entrar como espada de 2 gumes no teu coração para produzir aquilo que precisa em nome de Jesus, amém? Bom, mas Joel capítulo 2 está escrito que, no versículo 12, veja o que está escrito. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum. Deus ainda é o Deus de oração e jejum, viu? Com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. De novo ele fala: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então, o que aqui está dizendo? Aqui está dizendo que Deus vai se arrepender porque existe um juízo sobre a nossa geração. E o juízo é de uma geração que não quer nada com Deus. Mas eu quero dizer agora, como hoje o assunto é unidade em Cristo, nós já vivemos momentos, picos de avivamento. E no meu Carmelo particular, eu falo: pelas tuas finanças eu tenho orado da forma como eu falei, mas ali no meu Carmelo particular eu falo: Senhor, abre os céus para o avivamento ser derramado, volta para a unidade de Cristo e abençoa novamente a nossa igreja com uma explosão de poder e glória, com uma explosão de avivamento, como nós já vivemos e vamos viver muito mais, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso.
Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Nós precisamos ajustar o nosso coração ao coração de Deus. O primeiro alinhamento foi esse: eu ouço ou eu escuto. O segundo alinhamento está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 23 a 25. Você lê na sua casa, anota. Mas é um texto que eu falei para algumas pessoas, mas eu falo para você. E aí entra na palavra discipulado. Eu quero dizer para você que você nunca olhe para uma geração passada, para uma geração que você diz assim: não, tem novas coisas, tem novos preletores, tem novos moveres. Mas você nunca despreze os profetas que ainda estão ativos e que são da geração passada. Porque Josué não desprezou Moisés, Eliseu não desprezou Elias. Eliseu nunca disse: você está velho demais, ou o que você diz já não tem mais impacto no meu coração. Eliseu ficou grudado em Elias até o último segundo e disse: não desgrudo de você, porque você está com Deus e a unção ainda está sobre a tua vida. A mesma coisa Josué ficou lá grudado. Ele grudou quando ele subiu no Monte Sinai, Moisés. Ele grudou quando Moisés orava todo dia lá na tenda da congregação, na tenda do encontro. Ele ficou grudado em Moisés até o último dia, o último suspiro de Moisés. Agora sim é o meu tempo, é uma nova geração. Mas eu aprendi tudo com Moisés. Por que eu falei de 2 Reis? Porque em 2 Reis é uma geração que viu Elias e Eliseu passarem. Elias e Eliseu passaram diante desses jovens. Está escrito em 2 Reis, capítulo 2, que um grupo grande de jovens, esse grupo de jovens, e aqui está falando de jovens, eram 42, é grande o número de jovens, eram 42 jovens que estavam em Betel. Em Betel passou Elias e passou Eliseu. Esses jovens, primeiro, eles não tinham sintonia com o tempo que eles estavam vivendo. Elias vai ser retirado. Você não sabe disso? Falando para Eliseu. Eliseu disse: eu sei, por isso que eu estou grudado nele, porque eu vou receber a unção dobrada. Eu não largo de Elias. Esses só sabiam o que podia acontecer e nem entendiam que estava para ser derramada uma unção sobre a nova geração. Gente, você está entendendo o que eu estou falando? Uma grande unção vai ser derramada sobre uma nova geração. Mas se essa nova geração não respeitar e não grudar na geração que ainda está viva e ainda está conectada, Valnice Milhões ainda existe, está conectada. Cindy ainda existe, ainda é profeta de Deus. Se você parar de ver, sabe, ainda tem muitos profetas de Deus e não passaram, estão vivos. Aí esses jovens olharam para Elias e olharam para Eliseu e falaram: careca. Aí eu falei para algumas pessoas, eu sempre fiquei perguntando: mas Deus, por que cadê o domínio próprio de Eliseu? Por que ele mandou a ursa atacar aqueles jovens? Por que ele perdeu o controle? Não, é porque ali Deus só estava mostrando que aqueles jovens perderam a unção. Aqueles jovens eram carnais, aqueles jovens zombaram, duvidaram. Sabe o que esses jovens falaram para Eliseu? Sobe, Eliseu. Zombaram de Eliseu. Elias subiu, você não vai conseguir subir. Estavam duvidando da voz profética de Eliseu. E eu quero te dizer, meu querido, a unção de Eliseu esteve sobre ele até o último dia. E os ossos de Eliseu, os ossos ressuscitaram morto. Então, profeta de Deus tem unção, tem legado para deixar para você. Eu estou falando de mim, eu estou falando de geração. Nós temos aqui na igreja uma geração que já é antiga. Eu falei: tudo está na terceira idade, mas tem unção sobre essa geração para ensinar vocês. Por isso, respeite a unção da geração anterior. Deseje ter unção dobrada. Sabe o que você tem que falar? Você tem que falar para mim ou para qualquer outra pessoa, tem que falar para o Jonas, tem que falar para qualquer pessoa: olha, eu quero dobrado o que Deus colocou sobre a tua vida. Eu vou ter o maior prazer de falar assim: recebe unção dobrada, em nome de Jesus. Mas para receber unção dobrada, você tem que andar junto. Você tem que andar junto e você tem que respeitar a unção e ouvir a voz profética. Esse é um recadinho que eu tinha que dizer para vocês, né? Olha, aquela geração antiga é falta de respeito, ironia, deboche,
perseguiu o pobre do Eliseu, zombava da autoridade profética dele, mas Deus... E eu quero dizer que tem muito velho aqui, sabe por quê? O velho, sabe quem é velho? Envelhecimento emocional. Quer ver sintomas de envelhecimento emocional? Você critica muito? Você reclama muito? Você não acredita em ninguém? Então você está velho emocionalmente. Porque isso é envelhecimento emocional. Ou você pode estar velho, sabe o quê? Espiritualmente. Como é que está a tua unção? Você não consegue. O primeiro problema você desmorona. Aí você põe culpa na igreja, você põe culpa em quem estava cantando ou em quem estava pregando. Isso é envelhecimento espiritual, meu querido. Se você não aguenta a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego passearam na fornalha com Jesus. E você fica gritando. Você nem entrou na fornalha, já está gritando: a fornalha, socorro! E aí você fala: é a igreja, é isso, é aquilo, vou para outra igreja, lá a fornalha não me pega. Tá, vai. Então aí envelheceu. Não, é melhor parar por aqui. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, sabe do quê? Que tipo de amor você tem? Eu vou dizer para você que tipo de amor que Deus espera que você tenha. Sabe, é um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. E o amor jamais acaba. O teu amor é desse tamanho assim, ele acaba por qualquer coisa. Quando o amor que tudo crê, eu sou capaz de acreditar no melhor do meu irmão. Jesus acreditava no melhor de Pedro. O amor que tudo crê, o amor que tudo suporta. Eu suporto Mateus do meu lado. Essa era a lição de amor de Jesus. Então eu te pergunto, qual é o nível do teu amor? Você vive um amor que o mundo vive, ou você vive o amor de Cristo no teu coração? Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender do tipo de amor que você tem. Amor superficial o mundo tem. O amor do mundo é: hoje eu te dou um like, amanhã eu te bloqueio. Agora, o amor de Jesus é: eu te amo mesmo quando você falha. Eu te amo mesmo quando você é insuportável. Eu te amo mesmo quando você me der problemas. Eu vou continuar te amando. Aqueles 12 foi a prova de fogo. Eu tenho que amar o meu irmão. E o meu irmão, por acaso, é difícil. É difícil aguentar Mateus. É difícil aguentar Felipe. Mas Jesus mandou eu andar junto com eles. Eu não tenho outra opção. Você sabia que você... Olha para o teu irmão do lado. Você não tem outra opção. É aqui e é no céu. Não tem outra opção. Então fala para ele: é aqui e no céu. Eu não vou me livrar de você. É aqui e no céu. É eternamente. Ele vai estar do teu lado. Você sabe, eu acredito que Jesus vai fazer assim. Ele vai pôr as pessoas mais difíceis, uma vizinha do outro. Eu acredito que é o tratamento divino lá na eternidade. Aí eu vou perguntar: Jesus, deixa eu ver quem é meu vizinho. Aí é você. É você, meu vizinho. Eu sabia. Não, mas eu te amo. No céu você não pode mentir. Eu te amo com o amor de Cristo. Aí você vai falar: Jesus, por quê? Não podia ser o outro. Mas é esse mesmo que Jesus colocou para você. Então... eu quero que você diga para você mesmo: eu preciso ter o amor à prova de desgaste. É difícil, não é? Amor à prova de desgaste. E um dia eu ouvi do pastor Eduardo Reis, essa palavra ficou gravada igual fogo. E o pior é que essa palavra gravada igual fogo, eu também confesso que eu comecei a ter uma atitude radical que eu vi que também isso era errado. Ele falou assim: Naira, sabe o que eu descobri? Eu falei: pode falar. Eu gosto de aprender, pode falar. Ele falou assim: a intimidade rouba a honra. Profundo o que você falou. Agora me diz como é que você chegou a essa conclusão. Aí ele disse assim: eu fui numa caravana em que por acaso estava o doutor Augusto Cury. No início, no primeiro dia, eu vi: ele está aqui. Eu estou no mesmo ônibus que ele. Eu estou no mesmo hotel que ele. Aí no terceiro dia eu já vi que ele tem defeito. Aí no quarto, eu estava quase falando mal dele. Então eu vi
que a intimidade rouba a honra. Porque se eu nunca tivesse estado com ele, eu continuaria só admirando. Aí eu falei, peraí, não, mas eu tenho que... o que eu admirava, eu continuo admirando. Isso aqui, ele é normal como eu. Então, é isso. Então, a intimidade rouba a honra. Então, não é porque em outros lugares, ou a mulher do outro, ou o marido da outra, é melhor que o teu. É só porque só você conhece a intimidade. E a intimidade rouba a honra. E no início, quando você chega aqui na igreja, todo mundo é lindo e é perfeito. A intimidade rouba a honra. Daqui a pouco você vai ver o defeito e você vai ficar aborrecido com o defeito. Então, põe a mão no coração e tenha um amor à prova de desgaste. Mas o que eu estou falando aqui, eu vou pedir para você fazer algo muito diferente. Eu gostaria que você ficasse em pé, porque eu não estou aqui para pregar. Essa é a minha segunda palavra. Eu quero clamar a Deus. Eu quero clamar ao Senhor para que Ele venha sobre a unidade de Cristo e volta, Senhor. Mas quando o Senhor voltar, abençoa como muito mais do que antes. O Senhor derrama uma glória muito maior do que antes. Sabe aquela glória que você fala assim, meu Deus, eu lembro que no início o culto era assim, eu era assado. Lá no início, lá na sarinha, são moveres diferentes. Ai, todo mundo caía no Espírito, mas hoje Deus nem quer mais que caia no Espírito. Sabe por quê? Porque virou carne. Aí não é mais a presença, virou carne. Hoje Ele vem com uma unção de impacto, que eu não sei qual é o tipo de manifestação. Eu só sei que o teu corpo não vai aguentar também. Eu só sei que a nossa função de pregar vai ser muito pouca, porque quando a gente abrir a boca, o mover de Deus já vai estar aqui, sabe? Os enfermos vão ser curados, não por causa de uma pregação bonita, mas por causa da glória de Deus. A glória de Deus a gente não vai dividir louvor, palavra, oferta. As pessoas no meio do louvor vão querer entregar, porque o Espírito moveu. As pessoas vão querer aceitar Jesus, não porque eu disse, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, elas vão ser atraídas pela glória. Eu tenho orado para que essa rampa seja uma rampa em que as pessoas que passam aqui em frente sejam atraídos pela glória de Deus. Suba essa rampa e fale, eu não entendi por que eu cheguei aqui, por que eu entrei aqui, mas eu senti vontade de entrar aqui, e aqui elas serem arrebatadas por Deus. Então este é o momento. Eu creio nesse momento. Quem crê junto comigo? Eu creio nesse momento. Não tem muito tempo para isso acontecer. Vai acontecer nos jovens, vai acontecer, sabe, com todos nós, desde as crianças. É tempo das crianças serem usadas. Uma criança vai se levantar e vai querer orar, e vai acontecer. Não é bagunça, não. É a unção e a glória de Deus manifestada. Mas para isso nós precisamos nos arrepender. E arrepender de quê? Eu coloquei a minha lista particular aqui. A lista particular do que eu vejo que nós como igreja precisamos nos arrepender. Então eu gostaria que nesse momento, se você quer, que você venha aqui à frente. Espreme todo mundo. Porque nós vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Você é liderança. A palavra diz que nós devemos chorar entre o pórtico e o altar. Esse é o nosso momento. Eu tenho aqui a lista. E eu quero dizer que se você hoje entrou aqui quebrado, eu faço uma pergunta. A gente pode fazer uma baguncinha aí, afasta a cadeira, as primeiras, se não couber. O importante é todo mundo estar aqui à frente e de joelho. A igreja se esqueceu qual é a melhor posição. Se você não pode, por algum problema físico, senta na cadeira, as primeiras cadeiras. Tem pessoas que têm problema no joelho, no quadril. Não faça aquilo que você não pode. Fique sentado na cadeira. Eu quero dizer que quando o vaso quebra, quem é culpado? Jeremias capítulo 17. Quem é culpado? O oleiro? Não. Ele tem a pressão certa. Ele tem o molde certo. O problema sempre está no barro. Ou o problema está no barro, ou está no formato que você quis ter. Porque está escrito lá em Jeremias 17,
que quando o vaso quebrou, ele começou a fazer um vaso novo, dessa vez no formato que ele queria. O formato estava errado daquele vaso. Você está aqui hoje, RRA, é porque se o vaso está quebrado, o problema não é de Deus, é o teu problema. Por isso que você tem que se arrepender. Você precisa estar no formato que Deus quer que você seja. Você é discípulo de Jesus na última hora. Não existe maior privilégio do que esse. Ele quer te dar o formato certo para te encher com vinho novo. Ele quer te encher com uma unção nova até transbordar. Mas você precisa agora se arrepender, porque você fala mal dos outros. Se arrepende agora, se arrepende. Tudo que você fala contra a igreja, contra a liderança, contra o teu irmão, contra a tua família, se arrepende do mal que você fala. Se arrepende agora da falta de respeito com o seu irmão, com o ministério do outro, um departamento que não respeita o outro. Se arrependa agora. Senhor, eu não valorizo esse departamento. Se arrepende agora pelas críticas liberadas. Se arrependa por alimentar a amargura no teu coração. Você não tem o direito de ter amargura. Ofendido você pode ficar, mas você não pode permanecer. Então libera agora toda mágoa que você tem no teu coração. Se arrependa agora por chegar atrasado no culto. Se arrepende agora por todas as vezes que você deu desculpa para não vir para a presença de Deus. Se arrependa agora por todas as vezes que você veio aqui numa ceia e não entendeu o momento de santidade que é sentar na mesa do Senhor. Se arrependa agora todo momento em que você não entrou no louvor, porque os anjos olham para você, Deus olha para você, e você no momento do louvor estava com a tua cabeça pensando em outras coisas e não estava adorando a Deus. O louvor não é ocupar um tempo do culto, não é para te divertir, não é para te animar. O louvor é adorar ao Senhor. Se arrependa agora todas as vezes que você não entrou para adorar a Deus. Se arrependa todas as vezes que você não ouviu a palavra de Deus. Você entrou aqui só escutando, mas você não ouviu a palavra de Deus. Se arrependa todas as vezes que o Espírito te chamou para orar e você não quis orar. Se arrependa todas as vezes que o Espírito te levou a ler a palavra e você não quis, a estudar a palavra e você não quis. Se arrependa agora por tudo aquilo que você sabe, você conhece. Agora você está nu diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não adianta você querer cobrir, não adianta você dizer eu sou bonzinho. Ele diz bom é Deus, bom é Deus. Você precisa de conserto, você precisa de restauração, você precisa respeitar a unção da geração anterior. Você precisa ter um coração com vontade de aprender. Você precisa ter um coração com urgência da presença de Deus. Você precisa querer e ansiar por estar na casa de Deus. Se arrependa pela falta de zelo, pelo papel no chão. Se arrependa por pequenas coisas que você poderia fazer aqui dentro e você não faz. Você fica, não, isso não é comigo, isso não é responsabilidade minha. É tua responsabilidade sim. Cada um cuidando da casa de Deus. Se arrependa por todas as vezes que você não cuidou daquilo que é da casa de Deus. Mas eu digo agora, o Senhor, Ele diz em Joel capítulo 2, eu estou olhando para vocês. Se arrependam porque eu volto. Se arrependa porque eu me manifesto. Se arrependa, rasga agora o teu coração, porque você não tem noção do que eu quero derramar sobre a tua vida. Quando eu volto, eu não volto de qualquer forma. Eu volto com unção dobrada, eu volto com graça dobrada, eu volto com tudo, os dons dobrados. Eu amo a unidade em Cristo. Deus diz agora para você, Ele ama este lugar que ama a sua presença, Ele ama este lugar que ama a sua palavra. E o Senhor quer voltar agora e derramar abundantemente o seu Espírito. Senhor, eu venho agora, eu venho junto agora com os meus irmãos. Senhor, eu venho em nome de Jesus. Eu peço perdão, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa a liderança. Perdoa, Senhor. Perdoa
abençoa tudo aquilo que fere o teu coração. Nós queremos a tua presença. Não podemos viver sem a tua presença. Não podemos viver longe da tua glória. Vem, Senhor, volta e abençoa a tua igreja. Este é um lugar de vida e não de morte. Esse é um lugar de unção e não de esterilidade. É lugar de frutificação. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, a palavra alargamento está sobre este ano, sobre nós. Seja agora, em nome de Jesus, receba alargamento de frutificação, alargamento de unção, alargamento de entendimento, alargamento de discernimento, alargamento de revelação, alargamento de intimidade, alargamento de maturidade, em nome de Jesus, alargamento de poder, alargamento de autoridade, alargamento de dons, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, unção profética sobre nós. Nós somos uma geração profética. Volta, Senhor, volta. E cabode nunca mais. E cabode nunca mais. Vem com a tua glória. Manifesta a tua glória. Enche-nos com a tua glória. Essa é a tua casa. Venha, Senhor, até não suportarmos mais. Ah, Senhor, queremos a tua presença. Queremos o teu Santo Espírito. Nos arrependemos pelo pouco espaço para o Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, manifesta no nosso meio. Eu clamo em nome de Jesus, em nome de Jesus.